muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Bora Varejar, podcast semanal da Mercado e Consumo, podcast em que a gente traz convidados para falar de temas que você já conhece, está acostumado a acompanhar na Mercado e Consumo, né? Varejo, food service, serviços, comportamento do consumidor, tecnologia, inovação, franquia, shopping centers, enfim, uma infinidade de assuntos semanalmente aqui nas nossas conversas. Diariamente, a todo momento, a todo instante, a todo minuto, notícias no portal mercadoeconsumo.com.br, o nosso hub aí de informações sobre esses temas todos, repercussão também nas nossas redes sociais. Eu sou a Ana Freitas, editora executiva da plataforma, é um prazer sempre estar aqui com vocês e já fica o convite para vocês comentarem aqui, fazerem seu comentário no nosso podcast, tirarem dúvidas, sugerirem pautas, enfim, temas que vocês gostariam de ver retratados aqui no nosso podcast e também no portal, darem o seu like, compartilharem esse material com quem vocês acham que também podem se interessar por ele. A gente agradece muito aí pelo seu engajamento. Bom, hoje a gente vai falar bastante sobre tecnologia, sobre inovação, sobre dados, conhecimento do consumidor a partir de dados que são super valiosos, né? Cada vez mais valiosos, inteligência territorial, o que será que é isso, né? Enfim, em um cenário aí de margens muito pressionadas, expansão mais criteriosa, obviamente, e consumidores cada vez mais voláteis, a gente que é consumidor sabe como o nosso gosto, nosso comportamento muda tão rapidamente, entender onde crescer, como se posicionar e para quem vender passou a ser tão estratégico quanto decidir o que vender, né? Antes você achava que só era necessário decidir o que vender. Hoje é necessário pensar e saber muito mais. Nesse episódio do Bora Varejar, a gente conversa com Leandro Jardim, ele que é da Cortex Geofusion, diretor de oferta da Cortex Geofusion. Bem-vindo, Leandro, vem para cá, é um prazer ter você aqui com a gente. Olá, Ana, tudo bem? Prazer é meu. Tudo ótimo, o prazer é nosso. A gente vai falar aqui bastante sobre como transformar, né, dados geográficos especialmente, analytics, inteligência de mercado, em decisões de expansão, em marketing, em sortimento, em eficiência, como o varejo brasileiro pode fazer isso, como sair da intuição e avançar para decisões orientadas para dados, né, que é fundamental cada vez mais, como o Leandro vai mostrar para a gente. Começando aí o nosso papo, que acho que vai render bastantes insights aqui para os nossos, quem acompanha a gente, nossos leitores, nossos espectadores, Leandro. O varejo fala cada vez mais sobre dados, né? Mas ainda parece que tem aí um abismo entre coleta de dados, todo mundo coleta muito dado, muita informação hoje, mas nem todo mundo usa esses dados de maneira realmente estratégica, né? Onde você diria que o setor mais erra, digamos assim, hoje, e como a Cortex pode justamente ajudar aí? Olha, o que acontece, eu acho que no geral, né, é que a gente tende a querer que o dado, né, ele nos direcione ou nos oriente, né? Então, existe uma fonte de dado, existe um fornecedor de dado, e aí a gente tende, né, é uma tendência comum nossa no mundo contemporâneo, dado que a gente ouve tanto sobre a importância do dado e a disponibilidade, querer que o dado diga o que fazer. O dado ele até pode dizer o que fazer, ele até vai ajudar a orientar, mas tudo nasce, né, do objetivo que a gente tem como empresa, das perguntas que a gente quer fazer, né? Então, o dado ele está muito mais a serviço de responder perguntas do que de dizer por conta própria, né? E na medida que eu tenho, então, um objetivo, né, por exemplo, eu quero expandir as minhas lojas, ou eu quero conhecer melhor quem é o perfil dos meus clientes, né? Ou eu quero saber se vale a pena abrir aquela unidade naquele ponto específico. Estou falando, você vê que uma coisa é uma estratégia de expansão, a outra coisa é uma decisão localizada do ponto. Então, dependendo do que para onde eu quero ir, qual é a minha pergunta, eu posso precisar de um determinado tipo de informação. Então, para responder uma estratégia de expansão como um todo, eu vou querer conhecer, como se chamou, inteligência territorial, os territórios, o potencial de cada um deles, né? Perfil sociodemográfico das regiões. Agora, estou falando para o ponto específico, eu vou querer saber o fluxo daquela rua, a população economicamente ativa que está na rua, já é um outro dado, né? Que vai me ajudar
a responder esse outro tipo de pergunta. Se eu já tenho unidades, algumas são bem-sucedidas, outras são mal-sucedidas, quais são as características, né? Ou seja, quais são os dados de entorno, por exemplo, que elas têm em comum? Será que as bem-sucedidas têm características comuns, né, que eu possa avaliar pelos dados, e as mal-sucedidas também? Será que eu tenho uma unidade que ela tem todas as características das unidades bem-sucedidas e não está sendo bem-sucedida? Isso também vai nos ajudar a ter insights, talvez alguma coisa eu preciso fazer ali, que pode não ser da ordem do entorno, né? Então, dependendo da pergunta. Então, é muito importante, né, a empresa do varejo ter clareza de qual é a sua estratégia, qual é o seu objetivo, para onde ela quer ir. Né? A partir disso, ela vai saber, então, que desafio eu tenho que resolver, que pergunta eu preciso fazer. A pergunta do onde, a pergunta do como, a pergunta do quanto, né, eu posso obter se eu me expandir para cá ou para lá. E aí sim os dados vão servir, né, como elementos que ajudam a decidir da melhor forma. Então, acho que esse é o desafio. É como é que a gente inverte essa hierarquia decisória. Né? Eu tenho uma estratégia, eu quero algo, né? E o dado vai me ajudar a responder, a decidir qual é o melhor caminho para chegar lá. Essa é a tal da inteligência geográfica, né? Que eu citei no começo. E a próxima pergunta tem a ver com isso, mas você até já respondeu de algum jeito aí, que é como essa inteligência geográfica pode auxiliar os varejistas a tomar decisões mais assertivas de expansão e fechamento, por exemplo. De repente, um case mais prático, mesmo sem citar marcas, enfim, sem citar empresas, né? Então, eu diria que... Pode ser usado. Perdão, que deu uma cortadinha aqui. O que eu diria? Existe toda uma jornada, né, que a gente pode considerar uma jornada de expansão, né? Ou mesmo uma jornada que não necessariamente de expansão, ela pode ser também de retração, né, como você falou. E em cada etapa dessa jornada, são diferentes aspectos que eu vou precisar analisar, porque eu tenho diferentes perguntas a responder, né? Então, muito vai começar de entender quem é o meu cliente, né? E qual é o perfil de entorno que é ideal para a minha região. A gente chama isso de DNA de rede. Qual é o DNA da minha rede? Então, começa aí. Né? Para isso, eu preciso ter dado das minhas unidades, eventualmente dados dos meus clientes também, que vai ajudar muito, e juntar isso com dados do entorno das minhas unidades. E aí começar a perceber quais são as variáveis mais associadas ao sucesso. E aí eu conheço, então, o meu perfil. Então, vai ajudar muito nisso aqui. A outra eu estou indo bem, né, com as minhas unidades, e eu quero agora expandir, e eu me pergunto, para onde eu vou? Né? Será que eu abro mais unidades nesse bairro, onde eu já estou bem sucedido? Será que eu vou me expandir na cidade? Que lugar da cidade é melhor? Eu estou mudando muito bem numa capital. Será que é melhor ir para uma outra capital de um estado vizinho? Né? Ou para outra região que seja mais metropolitana? Né? Então, aonde? Né? Porque isso vai depender também da minha capacidade, né, de time, de investimento, né? Então, eu vou precisar responder essas questões. Qual é a melhor, né, maneira de expandir? Eventualmente, ela pode ser até extrair mais valor das unidades que eu já tenho, ou abrir novas unidades. Então, para onde eu vou? Né? Então, essas perguntas também vão ser respondidas com dados. Depois que eu decidir para onde eu vou no nível mais macro, eu vou descer para o nível mais micro. Bom, então já decidi que é naquela cidade, já sei que aqueles bairros são mais interessantes, né? Mas aonde ali? Porque o que a gente tem até uma brincadeira, né? Que o sucesso tem três, cara, isso é uma brincadeira que tem já há muitos anos, né? Que as três características de sucesso, né, da expansão no varejo são localização, a segunda localização e a terceira localização. E em que sentido? Às vezes dobrou a esquina, a localização ficou ruim, né? Porque o fluxo dá naquele lugar, porque eventualmente pode ter, sei lá, um supermercado grande que ele esconde, né, o que está do outro lado da rua, então o fluxo não visualiza, né? Ou se eu tenho, por exemplo, lugar para estacionar o carro, dependendo do meu negócio, isso pode ser uma característica importante ou não, né?
Então, exatamente o lugar, né, que faz sentido eu abrir. Muitas vezes eu posso ter ou não também disponibilidade de imóveis ali, então eu posso, bom, numa região que eu quero, eu identifiquei 3 imóveis disponíveis, né? Qual deles é melhor para mim? Algum deles serve? Ou eles estão também disponíveis porque eles não estão na zona ideal, né? E aí outra coisa, o tamanho, né? Então, uma pergunta que hoje, né, as empresas têm buscado muito responder, e com os dados disponíveis, com modelos, né, de IA, inclusive, a gente consegue responder cada vez melhor, é o quanto eu vou faturar se eu abrir uma unidade naquele ponto, né? Por quê? Porque eu vou saber também se a minha unidade tem que ser maior ou menor, né? Dependendo do faturamento, né? Eu vou poder pensar questões de mix, eu vou saber também, eu preciso saber se ela vai canibalizar uma outra unidade, né? Ou seja, eu botei uma nova unidade a 4 quarteirões da outra, quantos por cento dos clientes da outra, né, eu eventualmente posso perder hoje? Tudo isso é possível responder. Algumas coisas com a disponibilidade do dado, de um dado de qualidade, né? E depois até posso elaborar um pouquinho mais o que é essa questão do dado de qualidade. E a outra com modelos, né? A nossa capacidade de modelagem hoje, né? Modelagens estatísticas, modelagens de IA, que ajudam a fazer previsões, né? Previsões de potencial para determinado objetivo. Né? Isso ajuda a responder também essas perguntas. E até pegando o gancho aí do que você falou da localização, né? Eu estava com isso na cabeça também quando estava falando. E parece que é simples, né? Basta então ter uma boa localização. Mas dentro dessa escolha tem fatores muito diversos, aí é bem complexo isso, né? Sim. Por exemplo, a localização, ela não vai se bastar sozinha, né? Por exemplo, porque ela tem uma outra correlação com o tamanho, né? Eu posso estar uma loja muito grande para uma localização ou do tamanho, né, muito pequena para uma localização. Eu posso ter outras características daquele ambiente que, né, tem a ver com o perfil socioeconômico, o perfil de renda, né? Às vezes faz diferença se aquela rua está indo para um lado ou vindo, né? Então você está de que lado da via? Né, do lado em que o fluxo é maior de manhã ou que o fluxo é maior de noite, né? Se é uma via com 2 mãos. Então, isso tudo faz diferença. Então, na verdade, é você olhar a localização, né, com um olhar mais rico em termos de quantidade de informações, né? Agora, você pode perceber com esses modelos também, em que a gente é capaz de estimar, por exemplo, o potencial de retorno de uma unidade, né? Que você tem a unidade que ela está numa localização e que ela deveria ter um determinado retorno. Ela guarda todas as características, vamos dizer, de sociodemografia, de perfil do entorno, de potencial de consumo, né? Pertinentes ao sucesso. Isso pode não estar obtendo sucesso ali. Isso vai ajudar também. Talvez eu tenha algo de gestão, talvez eu tenha algo na operação, talvez eu precise mudar o mix por alguma variável específica, né? Então, talvez eu precise melhorar a minha comunicação naquele entorno, né? Na minha divulgação, minhas ações promocionais, né? Naquele entorno. Talvez sejam outros aspectos que eu tenho que fazer se eu tenho clareza que o potencial existe e não está explorado. Muito bom. Falando desses dados da região, né, esses dados territoriais, como eles ajudam a entender esse consumidor, além do que a gente geralmente avalia, né, tradicionalmente, assim, de renda, de idade, como que a região, o que a região fala sobre os consumidores também? E aqui tem uma coisa interessante, eu vou até fazer uma conexão com a minha resposta anterior, né? Quando a gente vai atrás desses dados, né? De onde vêm esses dados, né? Esses dados têm uma origem ali no censo, né? O censo ele é atualizado a cada 10 anos, né? Se você pensa qualquer bairro que você visita com frequência, o quanto ele mudou em 10 anos, né? Mudou, e hoje em dia, ainda mais no pós-pandemia, mudou muito, né? A questão da pandemia ainda fez a gente ter ali atrasos e mudanças nas atualizações dessas informações. Então, hoje eu tenho dados que ainda remetem a 2010, olha a distância. Tenho dados que remetem a 2022, que está ficando cada vez mais longe,
2022, né? Então, esse dado, mesmo esse dado básico, né, muitas vezes está operando com uma defasagem, né? E uma coisa que a gente entende que é muito relevante é você ser capaz de atualizar essa informação, né? Ou seja, fazer anualmente projeções em que você consiga atualizar esse dado, né? Mas como fazendo outro censo, não dá para fazer outro censo. Só que a gente tem muitos institutos de pesquisa que fornecem muitos tipos de dados. Então, a gente tem dados de diversos segmentos, dados do Ministério da Economia, por exemplo, vários estudos econômicos, né? Dados imobiliários, enfim, dados de N outras fontes, né? Que permitem a gente visualizar, a gente projetar, né? Com metodologia, naturalmente, né? Se em 2022, né, estava assim essa região, como ela está agora em 2026, né? E a economia, né, que a gente tem muita atualização de informação, ela é um eixo importante para que a gente possa atualizar. Então, uma coisa são esses dados. E aí vem, né, dados dessa natureza também econômica. Então, eu sei qual é o perfil da minha região, mas qual é o potencial de consumo desse determinado produto, né? Então, eu posso ter regiões que talvez tenham alguma equivalência sociodemográfica, né? Mas o potencial de consumo de um produto é maior naquela região do que na outra. Então, eu vou querer ver o potencial de consumo. Eu posso querer ver também, né, as empresas que estão atuando ali. Porque uma coisa é a sociodemografia, outra coisa é a firmografia, né, que vem da firma, da empresa. Então, que empresas estão ali? Então, podem ter concorrentes, né? E isso pode ser bom ou mal. Às vezes eu quero ter um polo, né? Tem muita empresa daqui tipo, restaurante. Restaurante é assim, né? Às vezes, se você abrir um restaurante muito bom, ele está sozinho numa região, aquilo ali pode, né, ele pode ficar meio com uma escassez de público. E, de repente, abre outros bons restaurantes na região, ao invés daquele virar uma concorrência, aquilo ali vira um polo que atrai pessoas para aquela região. Então, depende, eu posso querer ter a concorrência por perto ou não. Agora, além das empresas do meu segmento, tem outros segmentos que dialogam comigo também, né? Então, eu posso querer saber se eu tenho, por exemplo, varejo de ensino, né, livre, por exemplo, que aí eu vou ter pessoas circulando ali, aprendendo, querendo fazer um lanche antes de ir para uma aula, antes de voltar. Então, isso já é uma outra informação. Então, que tipo de estabelecimento? Saber, por exemplo, se ali tem um centrinho econômico, né? O que a gente chama de um spot, uma área mais aquecida, ou seja, circula muita gente ali que trabalha, né? Que mesmo que seja em escritório, né? Porque estão circulando. Então, a população econômica. Então, uma coisa é, se tem um centro comercial ali, é um dado, o outro é a população economicamente ativa que circula por aquele lugar, diferente da sociodemografia de quem reside, né, naquele lugar. Então, já é um outro dado que eu vou buscar também. Se eu tenho elementos que atraem fluxo, um hospital, uma estação de metrô, né? Então, não chegam a ser estabelecimentos, nem outros tipos de negócio, mas são o que a gente chama de polos geradores de fluxo. Então, será que eu tenho... Então, tudo isso vai enriquecendo a minha informação do entorno. Eu posso também coletar informações sobre os meus clientes, né? Hoje em dia o pessoal pede CPF, pede para responder pesquisa. Aí eu posso começar a cruzar isso e ter uma clareza maior ali, né? Um entendimento mais rico, né? De qual é a relação daquele perfil de público, né? Com o que eu vendo e, eventualmente, até tomar decisões promocionais em função disso, né? Sabendo qual é a minha audiência. Muito bom, é uma infinidade realmente de informação que pode ajudar a gente a tomar decisão, né? E aí eu vou fazer uma pergunta sobre como, enfim, isso se coloca até na cultura dos empreendedores hoje, mas antes vou chamar o intervalo, a gente já está aqui no tempo do intervalo do Bora Varejar. Você que acompanha a gente no episódio dessa semana, não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta.
volta com o Bora Varejar desta semana, falando bastante de dados, de localização. Você acha que o seu ponto de venda está bem localizado? Como que você escolhe, né, a localização dos seus pontos de venda? O Leandro Jardim, da Cortex Geofusion, está aqui com a gente essa semana, e eu comentei no final do primeiro bloco, Leandro, que eu ia te fazer uma pergunta justamente sobre como as empresas estão, né, quando a gente fala dessa tomada de decisão baseada em dados para falar de localização. Muitas empresas, a gente sabe, não só com relação à localização, mas tomam muitas decisões baseadas no feeling, né? No que acham que vai dar certo. Sim, conhecem uma região, querem ter um negócio naquela região, enfim. Como se promove uma mudança cultural para uma gestão que seja realmente orientada a dados? Olha, aí estamos falando de cultura de empresa, né? Que é um assunto, vamos dizer, à parte, né? Mas é claro que dentro, né, da trajetória de uma empresa, de uma rede de varejo, de uma franquia, né? Ela vai passando por marcos relevantes, né? Que são momentos, né, de aprendizagem, de mudança, às vezes de crise, né? Então, o feeling ele é muito importante no início, né? O feeling fala muito da visão do empreendedor, né? A pessoa que falou, cara, eu estou vendo esse potencial aqui, né? E se isso fosse óbvio para todo mundo, aquela oportunidade não existiria. Já estaria alguém fazendo aquilo naquele lugar, né? Então, o feeling ele tem um papel importante, né? A coragem de decidir, de investir, de apostar, né? Mas conforme o sucesso acontece, né? E aí é que mora, vamos dizer, a armadilha mental, né? Quando o sucesso acontece, você acredita no feeling, né? Só que aí você começa a extrapolar o seu feeling, eventualmente, para situações, né? Ou para raios de alcance que vão além do seu conhecimento, né? Outras variáveis talvez possam começar a interferir, né, que não existiam no cenário inicial, né? E aí você pode estar tomando uma decisão pouco informada quando você está apostando muito no feeling, né? Então, num determinado momento, as empresas começam a perceber que, caramba, o que eu projetei, o que eu imaginei aqui não foi bem assim, né? Errei o tamanho da loja, errei o quarteirão que eu queria colocar, né? Não é um errei, assim, esse errei, ele pode ter N tamanhos, né? Ele pode ser um errei de, caramba, abrir e vou ter que fechar, porque não tem nada ali. Mas pode ser um errei ajustável também, né? Eu posso fazer uma ampliação, eu posso mudar o mix de produtos, né? Eu posso mudar o perfil do meu time de campo, enfim. Mas as empresas vão percebendo que determinadas apostas, né, elas não saíram como se esperava, né? E no mundo em que as margens estão muito apertadas, como você citou no início, né, eu tenho cada vez menos margem para apostar. Eu tenho cada vez menos margem de erro, né? Então, quando as empresas começam a perceber, a minha margem de erro é baixa, o meu nível de risco ele é elevado, né? Eu preciso ter parâmetros, né, consistentes que me ajudem a tomar decisões mais assertivas, né? E aí, nessa hora, as empresas vão buscar o dado, né? E aí tem N dados, elas podem MBGE, vão ter um dado com uma certa assertividade, porque, como eu te falei, vai ter alguma defasagem, né? E ela vai começar a procurar quais são as fontes ideais, né, para aqueles objetivos, para aquele momento e para aquele grau de segurança que ela precisa ter na tomada de decisão. E quando a gente faz uma conta, desculpa, só para fechar aqui, né, do investimento que é feito em abrir uma unidade, assim, fica muito evidente que vale a pena investir no dado, sabe? Porque a correlação é uma correlação muito, muito vencedora, sabe assim? O investimento no dado ele pode até não ser tão pequeno, mas o investimento numa unidade nova, em 2, em 3, em 5 que eu vou querer expandir no ano, em 10, em 20, dependendo do meu tamanho, isso é de um montante, né, que, vamos dizer, o custo para você ter um bom fornecedor de dados, uma boa pessoa, né, dessa fornecedora de dados te ajudando a organizar a informação, analisar e usar, ele fica irrisório para o tamanho do risco,
que está sendo colocado em jogo. Total. E você falou, até no primeiro bloco, sobre a questão de dado de qualidade, né? E agora você também comentou, existem fontes diversas de dados. O que você classificaria, o que dá para a gente classificar como um dado de qualidade? Como também, às vezes, o varejista, enfim, o empreendedor não sabe avaliar sozinho, né? Uhum. Sim. Assim, o que eu costumo falar, né? A- Alguém vai tomar uma decisão, né? E aí fala assim, fulano, me ajuda a pensar onde eu vou, né? Essa pessoa, ela vai poder recorrer, né, por exemplo, à internet, que vai captar informações. Cara, na internet elas vão estar pulverizadas, espalhadas, não vão estar uniformizadas, né? Você não consegue somar um dado do Google com um dado do IBGE, porque está numa outra unidade, enfim. A pessoa vai ter um trabalho muito grande, né? E talvez nem consiga, se não tiver também, né, um conhecimento, vamos dizer, técnico, né, de trabalho em estruturação e organização de dados, para conseguir a informação. Então, essa é a primeira etapa da qualidade, né? Eu ter o dado uniformizado, padronizado. Aí você pode achar algum fornecedor, vamos dizer assim, que diga assim, cara, eu pego o dado do IBGE, eu pego o dado do Google, eu pego e te dou essa informação aqui, né? Mais organizadinha, para você poder trabalhar. Poxa, isso já é um avanço, né? Agora eu tenho pelo menos uma informação já estruturada, né? E tem tecnologias que podem ajudar isso, né? Mas é como eu falei, aí uma próxima etapa, ela é você ter uma atualização dessa informação, né? Porque se a gente está pegando, por exemplo, estabelecimentos, como eu falei, empresa, né? A gente sabe que o que tem de empresa que faz uma atividade e tem o CNPJ de outra atividade, né, é gigante no Brasil. Então, se você vai pegar um dado da Receita Federal para identificar quais são os CNPJs, né, daquela atividade, o grau de erro vai ser muito grande, né? Mas tudo bem, você já tem, pelo menos você tem essa, o grau de erro é maior. O quanto eu estou investindo, né? Aí um segundo passo então eu tenho um dado que eu atualizo, né? E eu faço um cheque de qualidade, né? Então, o que é atualizar? Eu fazer projeções para o ano vigente, então eu não estou trabalhando com 22 nem com 2010, né? E eu estou fazendo uma série de trabalhos de limpeza, organização e higienização de dados para tirar o máximo de lixo dessa informação, porque vem muito lixo. E esse lixo pode atrapalhar uma decisão, né? Pode induzir a uma decisão. Então, é limpar esse lixo. E acho que a próxima etapa da qualidade, vamos dizer a seguinte, né, seria informações que não estão disponíveis, né? Ou seja, alguém foi em algum lugar, coletou de algum jeito, cruzou, formou e trouxe informações que essas eu nem, se eu passar dias pesquisando, não vou achar. Então, eu tenho mais informação qualificada para decidir. E talvez o último nível seja eu poder rodar modelos estatísticos, modelos matemáticos, modelos de IA, né? Que a capacidade humana não é capaz de cruzar no olho, né? Mas que esses modelos são capazes e que eles vão sugerir, vão propor, vão dizer o potencial, a probabilidade de alguma coisa acontecer, né? Acho que esse é o nível mais sofisticado. Um dado que sai de um modelo. Né? Muito bom. Você falou aí de investimento, que às vezes o investimento é muito grande para se abrir uma unidade, né? Enfim, e às vezes o investimento em inteligência, enfim, no dado não seria tão grande assim, ou pelo menos seria facilmente compensável, né, por não errar. Pequenos e médios varejistas também podem se beneficiar dessa inteligência toda de dados que você está comentando, ou isso ainda é algo que a gente pode imaginar que é restrito para grandes? Não, com toda certeza é para pequenos e médios, né? E também. E como eu falei, né? Você pensa, você já deve ter feito obra em casa, né? Cara, você resolve fazer uma obra, né, para mudar piso, para mudar banheiro, né? Imagina você construir uma unidade, você está falando de centenas de milhares de reais, né? Numa unidade, né? O investimento em pessoas e contratações, né? O investimento em estoque, né, para estar ali disponível. Qualquer unidade, né, de qualquer. A gente vê ali, se você vai na franquia, né? Eu vou abrir uma franquia na ABF, né?
vão ser centenas de milhares de reais para você abrir uma unidade, né? E você vai ter soluções que vão te ajudar com dados para você pagando, sei lá, anualmente 40, 50, 60. Obviamente, quanto mais informação, melhor, né? Mas imagina que você está falando de centenas de milhares para cada unidade, e para você não... Imagina, então, sei lá, vamos fazer uma conta, sei lá, 300 mil em 5 unidades, né? Estamos falando de 1,5 milhão, né? Será que vale gastar, totalmente estou aqui o número, tá? 50 mil por ano, para não errar nesse meu 1,5 milhão investido? Entendeu a ordem de grandeza? Total, fundamental, né? Talvez nem todo mundo tenha essa dimensão que você está comentando aí, né? Você comentou agora há pouco também de IA, né? E aí é um assunto que a gente também não pode deixar de abordar, na prática mesmo, como que a combinação de IA, analytics e dados externos vem transformando estratégias aí enfim, de tomada de decisão para marketing, para trade no varejo também. Acho que esse é o, vamos dizer assim, o futuro que está acontecendo, né? Tá. O que a gente vê é que algumas empresas mais pioneiras, ou empresas que já têm a cultura do dado, ou empresas que já têm um porte, ou que têm um nível de investimento, né? Em que elas não se dão espaço para erro, né? Elas estão começando a investir mais pesado nisso. Naturalmente, na hora que eu vou investir em modelagem customizada para o meu modelo de negócio, o investimento é um pouco maior, né? Mas também para um grau de assertividade muito maior. Imagina se eu souber o potencial, eu ter clareza do potencial de faturamento de uma unidade naquele lugar, né? Qual é o tamanho ideal de uma unidade naquele lugar, o quanto de canibalização em relação à minha outra. É muito, muito valiosa essa informação. Valiosa em termos de quanto ela retorna financeiramente mesmo, né? Então, essas empresas estão começando a investir. Basicamente, o que elas vão cruzar? Elas vão cruzar dados das suas unidades, considerando faturamento também, vão considerar dados dos seus clientes, né? E vão considerar dados de entorno, que são os dados ali de inteligência geográfica, que incluem sociodemografia, firmografia de estabelecimentos, dados de fluxo, dados de potencial de consumo, né? E aí vão entrando ali uma série dessas variadas, dados de polos geradores de fluxo, spots, né, de movimentação, a segmentação interurbana, né? E hoje em dia a gente tem, inclusive, né, formas... Porque também, como é que eu recorto o meu espaço, né? Eu posso estar falando do município, de um bairro, de uma área de CEP, de uma microárea, como a gente trabalha, e agora a gente está com um nível mais granular ainda, que é uma divisão de todo o Brasil em hexágonos, né, de um raio de 70 metros, né, que aí você tem uma precisão mesmo, é aquele ponto. E aí, quando você faz um mapa de calor, fica muito claro, né? Que tem uma região, vamos dizer, com poucos hexágonos vermelho, bem quente, e vai indo para o lado, a coisa vai alaranjando, vai amarelando, né? Aí você vai vendo o desenho daquela região, como funciona em termos de mapa de calor. Então, você consegue ir num nível de alta precisão. E tudo isso, o modelo, então, ele vai fazer cruzamentos, né, estatísticos com algoritmos, com machine learning, que vão se atualizar também ao longo do tempo, né? E ele vai ter uma previsão muito assertiva do quanto você vai ter de retorno ali. Acho que esse é o estado da arte. E aí isso começa a valer não só, né, para eu decidir a expansão, mas para eu entender canibalização, para entender tamanho, como eu já falei, e para entender também redução. Setor financeiro, você vai pedir um caso, né? O setor financeiro é um setor que ele cresce muito, mas as unidades físicas diminuem. Tem menos caixa eletrônico, tem menos unidade de banco, né? Então, eles agora não podem não ter. Então, é uma decisão super sofisticada de onde eu vou tirar, né? Para onde aquele público que usa ali, ele vai se deslocar quanto, para que região, né? Então, até para diminuir também, ou, por exemplo, uma empresa que recebeu um aporte muito grande e expandiu de forma muito veloz. Se expandiu muito, de forma muito veloz, né, tem o risco de não ter olhado com muita atenção. E aí a operação começa a ficar pesada e complexa. E aí, como é que eu, então, otimizo a minha rede, né?
deixo as melhores unidades, tiro as que não estão em lugares tão bons, e aí eu consigo ter um melhor retorno sobre o meu investimento. Muito bom. E você falou do banco aí, que é um ótimo exemplo, né? Até onde ter, né? Onde ter uma agência, né? Enfim, quem é que vai usar esse serviço hoje, né? Presencialmente, enfim, muito bacana. Antes da gente ir para o nosso quadro final, você falou aí do futuro que já é presente, né? Um pouco dessa questão de análise de dados e tudo mais, mas olhando aí para os próximos anos, que decisões estratégicas no varejo você diria assim, não dá para tomar essa decisão sem ter uma inteligência de dados importante e de geolocalização também? Olha, assim, como eu falei, né, uma parte enorme do CAPEX, do investimento, né, vai estar em expansão, né? E hoje a gente tem cada vez um volume maior de dados, né, disponíveis para qualificar a assertividade, né, da previsão de sucesso da minha expansão, seja no planejamento, na região, seja o que define o DNA da minha rede, seja a localização exata, né? Então, cada vez mais dados, né, estão disponíveis para ser usados e mais a tecnologia permite eu criar modelos que me ajudam a responder, né? Nesse mundo, né, das margens mais apertadas, esse mundo em que, se você não estiver fazendo esse movimento, o seu concorrente vai estar, e aí talvez ele esteja abrindo numa localização menor, né? Então, eu acho que ter mais fontes de informação, que incluem dados próprios, né, das unidades dos clientes, cruzando com mais fontes de dados externas, em modelos preditivos, né, eu acho que esse é o futuro que a gente já começou e o futuro para onde não se deve deixar de ir, né? E o passo seguinte, eu acho que é levar isso também ali para o marketing, né, para promoção do ponto, né, para análise do mix, que como o investimento pesado ainda está, né, nesse primeiro passo da expansão, mas eu entendo que é o que a gente está vendo agora, um conhecimento muito rico da audiência, de como eu ativo o meu público naquela região, né, como eu acerto as campanhas que eu vou fazer, o mix que eu vou colocar, porque essa mesma informação, né, com uma outra, vamos dizer, modelagem, ela vai trazer respostas para isso também. Muito bom. Bom, a gente chegou aqui no final do nosso Bora Varejar dessa semana, mas a gente, como sempre, tradicionalmente, tem aqui o quadro Checkout, em que a gente pede que o nosso convidado dê aí palavras finais, né, para o nosso público, para quem está acompanhando a gente. O Leandro trouxe aqui vários insights, né, que vocês já vão poder guardar aí para aplicar no negócio, mas o que você diria aí no final para o nosso espectador, leitor, Leandro? Eu diria assim, né? Lembre-se, né, que o feeling teve um papel fundamental como ponto de partida, né? Mas na medida que eu cresço, a nossa capacidade humana ela é limitada, né? E hoje existem disponíveis, né, uma quantidade muito grande de dados que ajudam a tomar decisões de para onde ir, como ir, qual é o exato local, quanto eu vou obter, né? E num mundo, né, que a gente citou aqui, das margens apertadas, né, é uma decisão barata, eu diria, fazer isso, né? Os investimentos em expansão, eles não param de crescer, né? É caro, né? Toda esse universo da construção civil, da arquitetura, né? Até mesmo o que você precisa investir, né, em estoques, as questões trabalhistas, tudo isso é um custo que não para de crescer, né? Então, a dica que eu dou é que compensa demais, né, você reduzir as margens de erro, né? Não dá margem para tomar a decisão errada, porque depois, para voltar atrás, né, mesmo que você não vá fechar um ponto, você vai redimensioná-lo, vai reposicioná-lo, né, esse dinheiro não volta. Total. Muito bom. Leandro Jardim, diretor de oferta da Cortex Geofusion. Super prazer te receber aqui no Bora Varejar. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Ayana, a oportunidade. O papo foi ótimo, eu me senti muito bem aqui. Conte sempre comigo, que estamos à disposição. Que bom. Fica o convite para voltar já.
Até porque, como a gente comentou, né, como o Leandro comentou aqui durante a conversa, as mudanças são muito rápidas, o mercado muda muito rápido e é preciso se atualizar sempre. Gente, que vocês que assistiram a gente aqui em mais um Bora Varejar, obrigada também pela audiência, obrigada por acompanhar sempre a Mercado e Consumo, seja no portal mercadoeconsumo.com.br, nas redes sociais e também aqui semanalmente. Um prazer sempre estar aqui e até a próxima.